um intervalinho e seguir. Muito obrigada, Eleonora, pela generosidade na leitura. Então, seguimos com o professor Gilson, da UFRJ. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma parceria nessas inúmeras parcerias também, junto com o Marcelo, Heróis do Cotidiano, Performers Sem Fronteiras e todas essas aventuras da arte e vida. Então, obrigada por estar aqui com a gente e a gente vai então ouvir agora o professor Gilson e a sua leitura. Ativado aí, Marcelo. Estão me ouvindo? Beleza. Bom, começar primeiro por agradecer ao convite, né? Gostei muito da leitura do texto. Tá com essas pessoas na banca também, Leonora, Nara, Marina, Tânia, é incrível também, apesar da distância, né? Chato a gente não poder estar junto e no final você dar um abraço e comemorar. É uma pena isso, mas vamos fazendo desse jeito mesmo, né? Que é o que a gente tem agora e é isso que importa. Eu vou ler na leitura eu vou pontuando com alguns comentários, tá? E aí eu acho que acho que eu consigo fazer isso em 10 minutos. Vamos tentar. Primeiramente, gostaria de dizer que fiquei muito emocionado com a leitura da tese. Não apenas pela inteligência da elaboração, pela qualidade da escrita, pelo embasamento teórico, pela sensibilidade das análises ou pela qualidade das obras, projetos artísticos do projeto Performance Anciana. O que mais me impressionou foi algo bastante pessoal. Conheci Marcelo Arte há cerca de 10 anos atrás, quando ele integrou o coletivo de performance Heróis do Cotidiano. Desde então, fui acompanhando suas atividades no projeto Performance Anciana e também no projeto Performance Sem Fronteiras. Noto que, ao longo desses 10 anos, eu vi surgir um excelente profissional, um artista extremamente criativo, inteligente, sensível, sempre em busca de aprimorar seus conhecimentos. Um incrível parceiro de trabalho, extremamente comprometido, responsável, generoso e com espírito de equipe muito refinado. Um pesquisador rigoroso que consegue unir a ousadia com o rigor metodológico e uma escrita leve, fluente e poética. E esse tema eu descobri com você, né, Marcelo? Um animador sociocultural, descobri agora na tese, né? Um animador sociocultural que desenvolve esse lindo trabalho com os idosos. E recentemente vi também surgir um educador, né? Vi surgir porque você está agora formalmente na universidade, né? Então, isso faz com que a nossa conversa sobre as práticas de ensino se aproximem também, né? E com certeza esse seu trabalho vai beneficiar muita gente, tenho certeza disso. Por todos esses fatores, ler um texto tão elaborado foi um prazer muito especial. Ao ler o texto da tese, revi esses diversos nascimentos. E foi realmente muito comovente e gratificante ler a tese e perceber esses vários nascimentos. Tá? Eu tenho uma forte atração pelo mar e pela ideia das imagens de navegação. Para minha surpresa e satisfação, a tese do Marcelo se utiliza dessas imagens de um modo muito interessante. Isso se dá porque, mais do que uma imagem, a navegação é aqui uma experiência de leitura. A leitura é navegação. Essa talvez seja uma das imagens mais antigas relacionadas à leitura, né? Mas, curiosamente, é também uma imagem muito atual, visto que hoje em dia a gente fala, vamos navegar na internet, né? A gente fala isso, né? Navegar na rede, né? Então, o que eu acho interessante é que esse arcaico, esse elemento arcaico da navegação, que você relembra, né, através do Fernando Pessoa, né? Ele se funde a algo atual. E eu acho que esse ponto exatamente é interessante porque está muito relacionado ao trabalho que você vem fazendo, né? Das performances anciãs, que é pegar, trazer algo que é da ordem do passado, de algum modo, né? De alguém que viveu mais, para se conectar com o presente, com a atualidade, com toda essa complexidade de tecnologia, com tudo isso que está envolvido na atualidade, né? É, a navegação se torna uma imagem muito adequada para se falar da performance e envelhecimento. E nesse processo, eu gosto muito da ideia da leitura como um ato performativo, né? Onde você exige do leitor, né, uma atenção muito especial, um trabalho de leitura, né? Esse ponto é um ponto importante, mas também daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é um ponto também delicado,
né? Porque de vez em quando há uma dispersão nesse processo. É um pouco o que a Eleonora falou, talvez, né? Continuando no texto. Sabemos que a experiência... Eu estou fazendo considerações bem gerais, por enquanto, tá? Depois eu vou entrar em alguns pontos específicos. Sabemos que a experiência de leitura de livros ou textos impressos está cada vez mais desaparecendo, sendo uma coisa do passado que vem cedendo o seu lugar à leitura em telas de computadores e celulares. Uma leitura rápida, sempre passível de interrupção, leitura que se dá num espaço múltiplo, de múltiplas janelas. Então, a tese passeia por esses dois registros, né? Nos apontando para um percurso e, ao mesmo tempo, nos tirando desse percurso. Então, você tem o texto impresso, que é uma coisa, né? Essa experiência da leitura pelo texto impresso, e, ao mesmo tempo, pelos QR Codes, você nos faz sair desse texto impresso. E aí é o perigo, né? Que é o encanto da sedução, né? Porque, em vários momentos, eu falei, uau, que interessante isso. Eu ia no QR Code e ficava. Eu falei, caramba, tem que voltar para o texto. Aí eu voltava para o texto, sabe? Então, vários momentos, vários, com a Marilice Vergueiro, na, mesmo com a Angel Viana, em vários momentos eu parava com outras informações e ficava buscando informação, né? Buscando aprofundar aquilo. Então, esse lado é o lado interessante, né? Do texto e, ao mesmo tempo, é o perigo dele, né? Em vários momentos eu perdi o foco da leitura, né? Então, de fato, essa leitura, esse texto que se propõe, ele impõe para a gente, como leitor, uma certa atenção redobrada, porque a gente pode entrar rapidamente nesse outro mar, sabe? Nesse outro afluente e ficar. Sabe? Eu tive essa experiência de me perder, foi uma experiência muito interessante, por um lado. Né? Aí eu, Então, esse jogo entre o impresso e o virtual correspondia para mim entre um jogo entre o antigo e o novo, entre o atual e o inatual. Desse modo, a leitura permitia navegar nesses dois espaços-tempos. Eu acho que o ganho dessa ideia foi exatamente que você fica em dois espaços-tempos. Deixa eu ver aqui. Aí, agora, então, olha só, agora eu vou entrar em pontos mais específicos, tá? Mas é um específico que não é tão detalhado, no seguinte sentido: eu não vou me ater tanto aos conceitos gerais, aos teóricos específicos que você menciona. Eu acho que isso tudo é muito bem conectado, muito bem amarrado, assim, eu acho que você cita os principais teóricos. O ponto que eu vou me ater é exatamente a ideia da vitalidade, né? Eu acho que você reforçou agora na sua apresentação essa ideia da vitalidade. Eu vou falar um pouco sobre isso. Continuando o texto, então. Difícil nessa experiência de leitura destacar algum momento de maior relevância, pois o texto consegue sustentar o interesse do leitor em todos os momentos. Mesmo elementos que eu não conhecia muito, por exemplo, interrompendo o texto, eu senti o interesse. Então, tem esse lado de uma abertura para o conhecimento que é muito importante. Não obstante, tem uma anotação aqui, tá? Rapidamente, deixa eu interromper, antes de falar sobre isso. Então, dentro dessas qualidades gerais do texto, tem um aspecto que eu achei importantíssimo, que é o elemento didático. Eu acho que tem uma coisa, para quem está... Eu acho que quando esse texto é dirigido para um público amplo, que não, de repente não conhece nada de performance ou para um público específico, acho que eles têm uma excelente introdução à arte da performance em todas as suas dimensões. Eu acho que o texto cumpre essa função, que é muito importante, é um elemento didático e para compreender esse tema. Aí sim, agora seria mais um mérito do texto. Então, voltando a essa ideia de que foi difícil não destacar algum ponto específico, eu vou destacar essa articulação que você fez, que é muito elaborada, entre o efeito do real no teatro naturalista e a inserção do real na contemporaneidade, né? Tal como ocorre na arte da performance, a qual envolve uma anulação das fronteiras entre arte e vida, e, mais radicalmente, uma afirmação da potência transformadora da vida. É justamente essa visão da dimensão ilimitada e não representável da vida que, numa perspectiva nietzschiana, garantiria o processo eterno de autossuperação, o qual anula toda e qualquer estabilidade ausente. Ao observar as performances anciãs e seu efeito sobre os participantes,
noto justamente que o projeto possibilitou-lhes apresentar esse aspecto ascendente da vida. Os relatos dos participantes idosos são extremamente comoventes por revelarem que eles mesmos inventaram novas formas de ser, novos padrões de percepção de realidade. Em suma, que as performances possibilitaram-lhes apreender a vida como um fenômeno estético, num perpétuo processo de autossuperação. Nota-se assim que este real que passa a se inserir na arte não é, portanto, algo objetivo, representável, sólido. Pelo contrário, ele é pura potência de vida, um puro vir a ser, abertura de sentidos, absolutamente inconsistente e marcado pela impermanência. Esse ponto eu acho interessante porque o detalhe disso é que talvez eu senti um pouco de falta na tese. Acho que é um pouco que a Leonora estava apontando também. É interessante que ela falou isso, porque essa ideia da potência de afirmação de vida, na perspectiva nietzschiana, né, ela só ganha relevo porque ela está ligada diretamente ao sofrimento, né? Então, em alguns momentos, o texto ele flui com tanta leveza, né, de algum modo, que parece que essa dimensão problemática, né, da vida, do envelhecimento, do sofrimento que envolve, né, as perdas todas, né, que a gente vai passando, ela parece que se dilui um pouco. E aí, consequentemente, esse movimento ascendente, em alguns momentos, ele perde a força, em alguns momentos apenas. Então, talvez se você mostrasse um pouco mais esse lado obscuro, esse lado sombrio, né? E você faz essa relação de luz e sombra, talvez se você mostrasse um pouco mais esse lado sombrio, o lado luminoso poderia aparecer, talvez com mais precisão e mais brilho, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que talvez você possa pensar. Penso que muitas das performances descritas parecem ter conduzido os idosos para aquele lugar onde a vida é mais potente, justamente por se colocar longe de uma visão moralista, ressentida e convencional da realidade. A alegria que transborda desses idosos parece advir da descoberta de um lugar no mundo que se situa fora das dicotomias e de uma perspectiva marcada pela obediência, a chamada terceira margem do rio, Guimarães Rosa, né? Nesse sentido, as performances cumprem um valioso papel de deseducar, no sentido de desconstruir e romper padrões. Renascer, né, é a palavra interessante que está ligado ao projeto que fizeram antes, no Renascer. Então, eu acho bonito que esse educador que está nascendo é também um deseducador, né? Você forma deseducando. Então, acho isso muito bonito. Tá? É, mas, fora desse aspecto existencial, eu gostaria de retornar ao texto para destacar um ponto que considero importante: a possibilidade da performance anciã tornar-se um conceito operacional para a leitura e interpretação da análise do campo das performances. Eu achei que isso é um achado, sabe? E sem muita ter humildade nesse sentido. Acho que é importante afirmar isso, sabe? Porque que longe de restringir, né, esse conceito ele aponta para uma dimensão híbrida entre arte, educação, ação social, terapia e política. Eu acho que esse conceito ele é interessante porque ele é uma abertura para vários aspectos da performance, né? E desse modo de ver a arte, envolvendo vários conceitos, né? Desconstrução, ausência de representação, né? Essa presença do não artista. Eu acho que você tem assim nesse projeto Performance Anciã um diálogo com vários temas da arte contemporânea, do teatro, da performance, né? Então isso acho que é importante destacar que você está colocando esse conceito como um conceito operacional também, tá? E esse elemento decisivo, o elemento decisivo é a presença de uma ótica crítica, no sentido de uma reinvenção, releitura do lugar e da imagem do idoso na sociedade, e, consequentemente, uma conscientização das formas de repressão que são constantemente promovidas e renovadas. Então, tem essa dimensão
ativista, combativa, embora com muita suavidade você faça isso, mas tem essa dimensão política que eu acho fundamental no teu trabalho, né? Mas uma dimensão de pegar e tentar encarar um elemento que a sociedade realmente rejeita, que delega para o campo da sombra, do esquecimento, da exclusão, e você vai justamente trabalhar durante tanto tempo nesse lugar. Eu acho isso realmente muito louvável. Realmente eu acho isso louvável. Deixa eu ver, então, peraí, antes de entrar, que já entro no parágrafo final. Ah, não, ainda não. A descoberta e a afirmação da pura potência de vida, esse movimento de reinventar o lugar e a imagem do idoso, só se operam de modo coletivo. Acho que outro aspecto que você vai mostrando ao longo do trabalho é dessa participação coletiva. Ele não é um trabalho isolado, né? Ele só se dá num grupo. Esse é outro ponto que deve ser mencionado. As ações artísticas realizadas possuem como nota mais forte o elemento relacional e participativo. A ressignificação da imagem do idoso não se dá via uma comunicação de conteúdos, mas sim pela experiência coletiva. Nesse sentido, eu gosto da passagem na qual você afirma que a performance ensina a participar do mundo e possibilita que atitudes sejam desenvolvidas, cultivadas e exercitadas. Então, fazendo uma comparação aqui entre o meu trabalho, né, que é com os bonecos, né, a gente diz muito na arte da animação, de formas animadas, que quem nos ensina são os bonecos, nosso mestre são os bonecos. Né? A gente aprende com eles como é que deve movimentar, qual a linha que ele deve fazer. A gente, na verdade, a gente é mais objeto dele do que sujeito. Né? Porque a gente pensa assim, a gente está manipulando, nós dominamos, né, o boneco, né? A gente sabe onde é que o que ele quer fazer. E vários bonequeiros vão falar o contrário, né? Tem uma história engraçada de um colega meu que falou que uma vez ele pegou o boneco errado em cena. Ele estava atuando e pegou o boneco errado. Ele falou, mas tudo que eu estou fazendo não está dando certo, por quê? Ele não tinha visto, era uma manipulação de luva, né? Então ele falou que não viu que ele pegou o boneco errado. E uma das ações dele estava dando certo. Ele falou, mas por que não estava dando certo? Ele falou que o boneco não queria fazer, o boneco não me obedecia. Então o boneco não obedecia e, consequentemente, nenhuma ação, nenhuma dava certo. Então a gente aprende muito com os bonecos, eles são nossos mestres. E aqui você coloca esse mestre, me parece que a performance aparece como esse mestre, né? Então, numa comparação, se no teatro de formas animadas costumamos dizer que o boneco é o nosso mestre, é aquele que nos ensina o que deve ser feito, aqui a performance também ela se mostra como a mestra de vocês, né? Ela se mostra como o horizonte, eu escrevi horizonte, Eleonora, ou como o meio que permite a formação, reformatação da existência. Assim como o boneco, ela não ensina nada de concreto, nenhum conteúdo. Ela ensina descolando o seu do cotidiano. Ela ensina via transgressão e via diversão, no sentido do texto do Ortega y Gasset, né? Ortega y Gasset tem um texto super bonito, filósofo, né, espanhol. É um texto sobre, acho que é aquele texto que está falando sobre, não sei se é o que é teatro, alguma coisa assim. E tem um momento que ele vai falar da ideia da diversão como sendo esse desvio da realidade que propicia, ao mesmo tempo, uma visão mais profunda da realidade. Então, essa performance ela ensina via diversão também, né? Então, ela não é uma técnica, ela não é um valor, ela ensina a participar do mundo, construindo-se a prática artística, existencial, social, educativa, política e espiritual. Como você consegue fazer isso tudo junto, eu acho realmente impressionante. Como vocês, da arte da performance especificamente, fazem isso, realmente eu acho admirável. Agora, só retomar aqui um ponto crítico, tá, Marcelo? Assim, eu acho que dentro disso, né, dentro do texto, tem alguns problemas assim específicos que eu reparei. O ponto, voltando à imagem nietzschiana, né, o ponto forte acaba também podendo ser um ponto de risco, né? Porque, por exemplo, essa ideia do texto, né, ele propicia essa navegação, né, essa dupla navegação, ela acaba correndo o risco da dispersão também, né? Então acho que esse é um ponto que você deve ter cuidado ao relaborar, né? Pensando numa publicação, né, que seria uma coisa complexa, para esse texto, seriam 3 volumes, né? Falar com a editora Perspectiva, ver se eles aceitam publicar 3.
três volumes assim, e teria que saber qual seria a estratégia de leitura para esses textos. Então, ele tem um risco de dispersão, né? E, além disso, eu acho que em alguns momentos você também peca pelo excesso, né? Por exemplo, tem alguns momentos onde a introdução, por exemplo, na parte da cultura popular, por exemplo, onde você retoma algumas ideias que eu acho que já estão suficientemente discutidas, como folclore, né? Então, em alguns momentos, eu acho que tem um excesso de informações que poderia ser mais condensado, né? Mais objetivo. Eu só senti isso, assim, uma coisa que me causou uma certa distância do texto, foi isso, às vezes, foi perceber que, eu quero saber, às vezes, uma falha na objetividade do texto. Então, eu senti isso. E outro ponto problemático, que eu acho que é mais considerado ordem conceitual, foi, eu acho que em algum momento, deixa eu ver aqui que mapa é esse, é o mapa da performance como arte do envelhecer. Eu acho que em algum momento, ali na página 62, quando você está falando da experiência estética, né? Eu acho que tem eu coloquei isso como uma anotação, no fluxo desse pensamento, que me parece que em algum momento você cai numa relação dicotômica, porque você está pensando exatamente na ideia de uma participação, né, como um elemento diferencial, e às vezes eu tenho a impressão que às vezes você tem como toda essa arte ela vem num processo, acho que de desconstrução de várias visões tradicionais da arte, né? E da estética também, né? Anulando a ideia de autoria, né? A ideia do isolado, várias coisas. E acho que em algum momento você cai numa dicotomia, corpo e mente, por exemplo, valorizando mais, às vezes pensando mais no que a participação via apenas contemplação seria menos intensa do que outro tipo de participação. Eu percebi isso em algum momento, parece que você cai um pouco, você é vítima, você não é vítima, mas você entra um pouco nesse discurso de uma dicotomia de corpo e mente. Eu tive essa impressão, mas eu teria que ver isso com um certo cuidado, né? Então acho que tem esse ponto, né? Em algum momento parece que você desvia um pouco você cai nessa dicotomia. Então, para fechar aqui a leitura, né? Eu tenho um parágrafo final, né? Eu gostaria de concluir parabenizando, né, o Marcelo e a sua orientadora, Tânia Alice, por esse belíssimo trabalho. Ao longo desses anos, voltando à ideia do nascimento, né, eu tive a felicidade de presenciar o nascimento de uma linda relação de amizade entre vocês. Uma relação de profundo amor, de intensa troca criativa e intelectual, um convívio marcado por muitos afetos, admiração e risos, muitos risos. Numa famosa passagem sobre a relação entre mestre e discípulo, Nietzsche lembra que não faz jus ao mestre aquele que permanece discípulo. E o Marcelo, com certeza, ele está fazendo jus à sua mestra. É isso. Nossa, muito obrigado, Gilson, aí pela participação, pelos comentários. Muito bom ouvir, né, uma série de coisas, né, do Formar Deseducando, do ensino via diversão, a apreensão da vida como fenômeno estético. Enfim, uma série de leituras de pontos, eu acho muito, muito importante, contundentes aí em relação ao trabalho do Marcelo, que isso sumiu. Marcelo sumiu. Marcelo sumiu. Marcelo sumiu. Vamos esperar ele voltar. Marcelo. Ué? Caiu a internet dele? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Sim. A gente só não está ouvindo e vendo o Marcelo. Eu acho que ele está digitando aqui. Oi, pessoal. Eu acho que Voltou. Ah, voltou. caiu rapidinho, mas eu só ouvi o final. A gente esperou. A gente ficou te esperando. Então, Gilson, muito obrigada aí pela
pelo retorno. Aí, Marcelo, né, você tem um tempo agora tanto para dialogar com a Eleonora quanto com o Gilson, ou com os dois juntos, recortando, juntando, um depois do outro, aí fica ao seu critério. E aí depois a gente dá um intervalinho para dar um carinho nos gatos, tomar um chá, uns 5 minutinhos, e a gente volta para cá, tá? Então, agora é com você, Marcelo. Quero agradecer por esse primeiro bloco de considerações, comentários. Estou muito emocionado assim, pela leitura de vocês, como vocês também me tocaram com essas reflexões, com esses feedbacks, né? A forma como vocês navegaram por esses mapas. Então, começar agradecendo a Eleonora e ao Gilson. São pessoas admiráveis, são pessoas com quem eu já tenho um relacionamento, mesmo que observando o trabalho, mesmo à distância, mais com a Eleonora, mas é uma pessoa que eu trago assim como uma referência muito forte, inclusive nas minhas aulas, quando aplico a performance como pedagogia, a Eleonora está sempre muito presente, e é um presente mesmo ter você aqui hoje nessa banca examinando esse trabalho. Então, agradecer a Eleonora por falar dessa palavra-chave, desse trabalho de amor como missão. Eu acho que é assim mesmo como me sinto, porque a missão ela é para além de uma coisa que a gente está curioso para pesquisar ou está querendo botar a mão na massa. Eu sinto uma forte relação e eu acho que, assim como o Gilson falou, é a pesquisa que me guia. A pesquisa é esse boneco que está me guiando para pensar esses temas todos, né, que eu já converso há algum tempo. Agradeço suas considerações muito pertinentes, coisas que ecoam também com o que eu estou pensando, outras novidades também que me fizeram refletir assim com mais luz assim para determinados momentos da tese. Então, comentando algumas passagens suas, começando a falar sobre a questão da palavra horizonte. Eu, quando fui ler o texto, eu li mais ou menos junto com vocês, assim, foi um momento foi uma transição muito rápida, escrever, ler, imprimir, aí tem aquele momento que você verifica na impressão aquelas milhões de coisas que você não viu antes, erros ortográficos, questões dos mapas, inclusive tem uma das ferramentas que eu coloquei no lugar errado, enfim, tem aquelas coisas que dão aqueles sustos, né, enquanto você está lendo. E uma das questões que ficou reverberando foi a questão do horizonte, que é uma palavra que eu usei, eu acho que só no guia de bordo, para falar inclusive dos QR Codes, como horizontes, essa questão aí das informações. Mas eu acho que é uma palavra muito importante para pensar essa navegação, para além do barco, para além do navegante, olhar esse horizonte. Eu acho que eu falo do horizonte na questão da educação, mas eu acho que é uma palavra para ser ampliada em outros mapas, com certeza, porque é esse lugar para onde se olha, por mais que seja odos meta, não seja meta odos, você pelo menos tem que olhar o que está à frente sem nuvens, né? Achei muito interessante quando você fala sobre essa complexidade das relações do colonialismo e que você vê isso também na questão da nau, da questão da navegação. Acho muito bacana, não tinha pensado por esse viés. Esses jogos internos, essas dinâmicas, estratégias relacionais, num primeiro momento, quando eu estava lendo, eu pensei no seguinte, é uma tese que é costurada pela performatividade, eu penso em 3 temas, né? Penso o teatro, penso a representatividade do idoso nas manifestações e penso na arte da performance. E esses jogos acabam espelhando muito dos processos das performances artísticas. Então, o QR Code tem a ver com uma performance, os envelopes têm a ver com outra performance, o espelho tem a ver com outra performance. E eu tinha me questionado em relação aos outros mapas, né? O que eu posso também interagir como dinâmica de um teatro performativo ou
por exemplo, ativar alguma questão das manifestações populares, para além dessas dinâmicas que fazem referência às ações performativas. Esse foi um ponto que eu pensei, e se soma ao seu pensamento. A questão do QR Code é uma novidade, eu nunca tinha trabalhado dessa maneira, mas me veio como uma alternativa, como uma opção, aqueles links que todo mundo que recebe um texto nunca consegue acessar, né? Aqueles links, às vezes, http://, 50 palavras, barra, várias letras, números, às vezes você tem que copiar isso, e realmente o examinador fica sem ter acesso àquilo, né? Ele sabe que a pessoa passou por ali, mas é até difícil verificar, né, esses caminhos, esses links todos. Então, o QR Code foi mais pensado como uma opção, assim, de leitura. Mas eu super compreendo essa questão da dispersão. A partir da fala da Eleonora e do Gilson, eu acho que eu denomino esses códigos QR como bandeiras, né? Bandeiras marítimas, para pensar essa questão de outros navios, outras embarcações, mas eu acho que eu vou mudar o nome para monstros marítimos, porque eles engoliram vocês aí no meio dessa travessia aí, levaram nos redemoinhos, nos maremotos aí, mas a ideia do QR Code é uma opção de ampliar tudo que está sendo colocado. Mas, de fato, ficou realmente sobrecarregado no visual, por mais que esses QR Codes sejam pequenininhos, eles vêm nesse horizonte de onde aparecem, mas, ao mesmo tempo, tem páginas que têm 5 QR Codes, né? Então, quem abre, olha aquilo. E realmente é tentador, porque eu descobri há pouco tempo, os QR Codes descobri mesmo para fazer essa performance camadas, e eu fiquei fascinado por essa questão, porque uma performance que eu fiz lá em Araraquara, de repente, pessoas lá de Araraquara, eu já estava no Rio, começaram a postar no Instagram, a partir desse QR Code que estavam passando lá, de repente acionaram, puderam saber sobre a performance. Eu falei, eu acho que é isso aí, isso vai facilitar. Então, eu pensei mais nesse sentido de ampliar aí os códigos. A questão das figurinhas e da impressão, eu tinha pensado, primeiro, por uma dificuldade, eu queria propor um jogo para vocês e não um desafio. Eu já acho que são muitas imagens no sentido de você ter que buscar esse labirinto, né? Por exemplo, a Tânia não colou as figuras dela na tese, ela colou nos potes de tempero da cozinha dela. Então, ela reinventou essa performatividade da leitura. Ela não só colocou isso na tese dela, como agora ela vai cozinhar, vai pegar os temperos lá e lembra da tese. Então, é um modo de operar também, né? Ninguém diz que aquelas figurinhas têm que ser colocadas daquela maneira ali. Mas eu pensei nessa outra parte de impressão, como figuras impressas que já estão no texto, vocês recebem, sem aquele esquema do álbum de figurinhas, para o mapeamento especificamente, como se o mapeamento fosse um tesouro que eu já dou para vocês, já está pronto. Então, eu pensei mais nesse sentido de já ter um corpo mais fechado. Eu até fiquei muito na dúvida, conversando com a Tânia, se esse mapeamento entraria como um apêndice também desse mapa, e não como parte do mapa, já que ele é um material, um adendo, né, como se fosse um material de consulta para tudo aquilo que está sendo falado. É a demonstração prática, né, desses conceitos todos. Então, eu pensei por essa separação de ter um caminho mais ativo do leitor que está nessa performatividade de buscar os complementos imagéticos aos elementos textuais, mas eu acho uma boa proposição essa de repensar essa qualidade, essas duas instâncias aí de imagem que de repente aparecem, porque continuam sendo visões da escotilha. Mas também, ao mesmo tempo, eu me coloco assim diante dessa questão de talvez dar mais trabalho ainda para esse leitor, porque o mapeamento, na verdade, ele está dentro desse maior mapa, que é o Arte da Performance como Arte de Envelhecer, e é um mapa que, enfim, ele
exagerado nas páginas por conta também desse mapeamento. Eu fiquei meio indefinido ali se eu colocava como apêndice ou não. Então, é uma boa questão para a gente pensar agora a partir desses apontamentos e para uma resolução dessa tese aí. Gosto muito dessa ideia que a Eleonora fala, de pensar um tipo de dinâmica para cada mapa. Eu acho que para aí, quando você falou sobre isso, me ativou a questão também de repensar esses jogos, repensar essas dinâmicas, ampliando também para o teatro performativo, alguma coisa que pode estar ali escondida naqueles processos que eu analiso, daquelas peças, das peças que eu comento. E, enfim, pensar mesmo nesse estímulo diferenciado para cada mapa, eu acho interessante, para também não ficar cansativo de ser uma dinâmica que vai estar imperando ali em todos os mapas, né? E como foi dito, os mapas são longos, né? E esse jogo pode acabar se tornando um pouco cansativo mesmo. Essa questão das sementes da cultura popular também adoro. Acho que essas figuras, essas metáforas têm que ser melhor trabalhadas mesmo, espalhando, sendo diluídas de acordo com cada tema. Agradeço muito as contribuições nesse sentido. E foi falado também desses encaminhamentos, né, de cada mapa para o outro, que são os giros oceânicos, essas formas de você sair de um ponto, pegar uma corrente em fluxo e voltar para esse mesmo lugar. Eu, lendo, eu senti muita falta de aumentar também esses giros oceânicos, de colocar cor em grande parte dessas notas de rodapé, linkar mais. Eu fui lendo e fui percebendo, poxa, que mole que eu dei aqui, podia ter linkado isso aqui com esse espaço, com outro. Então, eu acho que eu posso investir mais, inclusive nessa leitura já fui pontuando onde eu posso investir mais nesses giros. E eu queria já comentar um ponto, depois eu posso comentar novamente quando for falar com o Gilson, mas os dois falaram sobre essa questão de um texto excessivo. Eu super concordo com a Eleonora quando ela fala dessa questão do tônus, quando se começa uma introdução. Foi uma coisa que eu percebi, porque durante a escrita eu ia lendo em blocos, eu não consegui ler no computador a tese completa, do início ao fim, nessa proposição. Mas eu fui somente ler ela como um corpo inteiro quando ela já estava impressa. E eu percebi muito isso, essas introduções longas, que, sem querer me justificar, mas foi, inclusive, uma insegurança, talvez, de querer dar conta daqueles assuntos e preparar o terreno demasiadamente, com muitos detalhes, para que aquilo fosse chegar no ponto que eu estou querendo trabalhar. Mas essa, na verdade, era uma dúvida, eu tinha compartilhado com a Tânia também, se era uma questão de já ir direto ao ponto, ou se estava faltando alguma coisa se eu não falasse da história do teatro, da performatividade, de algumas questões que aconteceram. Então, em todos os mapas eu sinto esse excesso. Mas essa já é uma configuração minha, eu sempre vou pecar pelo excesso. Sou leonino com ascendente em Capricórnio, então eu investi bastante nesse exagero aí. Até pensando também de uma forma mais tranquila, por mais que inseguro, que essa banca já iria me orientar, já iria me apontar para essas questões, e realmente daqui, a partir de hoje, surgiu um texto final com essas ponderações de professores que eu respeito tanto, admiro tanto, e já conhecem tanto sobre esses caminhos que eu já escrevi. Então, realmente, para ganhar esse fôlego e para realmente ganhar o leitor, eu sinto que eu tenho que enxutar essas introduções e ser mais direto ao ponto. Tem um termômetro de escrita que eu tenho que averiguar de uma forma mais pontual. Em relação ao teatro performativo, ao mapa, introdução dilatada, eu acho que realmente o foco ali é performatividade e memória. Então, essa introdução ali é mais com esse medo de quem vai ler, se vai estar pegando essas questões, se realmente eu vou estar introduzindo muito a seco.
mas eu compreendo que pode ser realmente falado, mas de uma maneira mais corrida, para chegar ao ponto. Energizar o texto. Eu lembro muito de você falando, Eleonora, sobre isso lá na qualificação. O que te energiza? O que te energiza? Essa questão ficou muito impressa nesse meu processo. Quanto à questão do Tudo Sobre Minha Avó, do Grupo Garimpo, eu super concordo. Eu acho que é aquele momento que, inclusive, eu estou inclusive com medo de estar pecando pelo excesso, quando eu já escrevo esse tesouro, né, esses tesouros compartilhados do final desse mapa, depois de falar tanto sobre várias peças, eu pego Eiderhorst, eu pego Amanhã é Outro Dia, eu pego Bardo, são peças grandes também, então eu abro essas considerações finais para ainda colocar mais 2 peças. Eu fiquei ali um pouco mais receoso de estar me alongando demais. Então, talvez essa falta de energia que você percebeu nesse finalzinho ali com o garimpo, eu tenha que dar uma olhada mesmo para rever esse processo ali, ver como que eu posso... Tá dando conta, inclusive, daquele conceito ali de pós-memória da Beatriz Sarlo que eu coloco nesse momento, para pontuar mais essas pós-memórias desses lugares de não idosos fazendo teatro, falando sobre envelhecimento. Aí, peraí, eu acho que não é nesse ainda não. O fato de colocar esse teor mais político, focando nos idosos, olhando nos idosos, eu acho que é algo que tem que aparecer realmente mais no texto. Quando você fala da Diane Taylor, ela vai aparecer em alguns momentos, em alguns mapas, mais espalhada, né, mais separada. E quando você fala, Eleonora, dessa questão mais para o outro mapa, que é o Arte da Performance, sobre a Claire Bishop, esse texto ela vai estar falando, esse texto sobre antagonismo da estética relacional, ela vai estar falando exatamente sobre, ela vai estar questionando esses níveis de participação, né? Como que é feito, que curadoria é essa, né? Porque o Bourriot é um curador, é uma pessoa que tem ali as ferramentas daquele mercado da arte, é o cara que está engendrando ali uma curadoria, está pensando aquilo, mas vem a Claire Bishop depois para falar dessa questão do nível de participação, o que está sendo feito, o que está sendo proposto, quais participações estão vindo por aí. Então, até o Pablo Helguera tem aqueles níveis de participação, né, que vocês até falaram bastante da participação nominal, já vou falar sobre esse ponto, mas eu acho que a Diane Taylor pode estar mais destacada realmente nesse mapa para pensar essa questão com mais foco, ela já está meio colocada ali, mas com mais foco nessa resposta ao Bourriot. Você falou a Diana, mas é a Bishop, né? A Claire Bishop, isso. Isso mesmo, desculpa. Não há tempo a perder. Realmente, eu acho que essa frase é outra frase sua que vai ficar ecoando. Teve a frase da qualificação e tem a frase agora da banca, que vai me guiar bastante para realmente sentir esse texto como a velha entrando no sambódromo, com aquela garra, aquela vontade, não tem plateia nenhuma, mas ela está ali rememorando, está viva, está ali se esbaldando. Então, acho que realmente tem que investir mais nesse fluxo. Deixa eu ver. É perfeito quando você fala dessa questão da crise, inclusive lá no Porto, na introdução, eu vou falar, vou colocar um texto sobre a partida do Porto, parto do Porto, falo do que eu posso encontrar, né, nesses caminhos. Então eu vou falar dos dias de sol, dos assovios em alto mar, das ondas calmas, e também nesse momento eu sinto as borrascas, as procelas, as tempestades, mas de fato elas não aparecem tanto nesse processo textual. Eu acho que quando você fala dessa crise,
e fala dos buracos que a gente cai, fala do ônibus que não para, acho que realmente é um ponto ali de energização. É um momento que talvez seja importante dar esse foco mesmo, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Todos os processos são difíceis. Eu acredito que eu tive muita sorte mesmo, nesses processos com o projeto Performancian, porque tudo fluiu de uma forma muito, muito leve, muito bonita, até os momentos atuais. Mas, de toda forma, assim, sempre a gente tem dificuldades nos processos, né? Então, investigar mais esse caminho, investigar mais esses 7 anos aí de projeto, voltar atrás, revisitar e realmente pensar, mesmo que não seja propriamente da ação, essa dificuldade, pensar pelo menos nessas crises, né, que geram também as performances. A revisão do Rancière, eu acho uma boa pedida para o momento. Essa problematização da passividade da atividade, realmente eu caí. Não sei quem usou, se foi a Eleonora ou o Gilson, a questão vocês usaram a palavra vítima, e realmente eu fui vítima dessa dicotomia aí, porque realmente essa questão da interpretação, De Cruz já falava que o intérprete é o espectador, né? É a pessoa que está ali gerando as imagens, pensando, compreendendo, refletindo, criando também, imaginando a partir do que está sendo colocado. A princípio eu não ia colocar o Rancière nessa parte da participação, por acreditar que também o Rancière já foi muito utilizado em muitas pesquisas. Então, na hora de vir com esse conceito de arte participativa, eu pensei, eu já estou dando conta dessa questão da participação pelo Vitor Ventosa, animação sociocultural, estou pensando também pela Claire Bishop, a questão da arte participativa, falo de participação, e não estava querendo colocar o Rancière no jogo. Mas no final, assim, dos 45, eu resolvi trazer o Rancière como um comentário, mas realmente faltou essa profundidade aí de analisar essas questões, e eu vou reler, vou rever, agradeço aí esse apontamento. A questão dos nomes que são colocados nas performances, eu falo um pouco sobre isso no próprio texto, mas eu acho que também pode ser algo mais enfatizado. Eu acho que é um ponto que eu coloco de crise na própria tese. Inclusive, quando eu estou falando da questão que eu próprio resolvo, eu resolvo no meu pensamento, quando eu falo da questão dos cachês, da troca, do valor, o que é um valor, né, de troca nesse lugar, nesses momentos. Quando é o lugar de ter um cachê, quando é o lugar de talvez trabalhar de outra forma, até pelos princípios do conceito. Mas, de fato, assim, eu tive algumas dificuldades em todas as oficinas que eu dei, pegar o nome de todos os participantes. Como o projeto também é um projeto longo, também, sendo assim, bem sincero, assim, em muitos momentos, assim, dando oficina, eu deixei esse ponto escapar, de pegar uma lista de nomes de participantes quando a coisa é muito rápida. Em outros momentos eu já tenho um destaque maior, já posso pensar com mais calma os nomes, consigo pegar esses nomes. Então, algumas ações aparecem com o nome das pessoas que participaram, né, dessas comunidades, e outras sem. Eu acho que esse aí é um buraco. Talvez acentuar essa crise pode ser um ponto interessante para traduzir como uma tempestade aí do alto mar. Me colocar nessa posição mais frágil também, né, de aceitar esse erro também. E o último ponto que você colocou, Eleonora, sobre o performer de si, eu penso nesse mapa a partir dessa questão que o Schechner desdobra da performance como domínio da cultura e também do cotidiano. Então, eu pensei como uma introdução, primeiro falar dessa performatividade inerente da idade, uma performatividade que é exercida, que é diferente de uma performatividade do jovem, não falando de um estereótipo
mas de determinados momentos, etapas da vida e como são lidos, são gerados. E eu pensei nessa performatividade abrindo mesmo espaço para depois falar de um nível coletivo, comunitário, para pensar uma outra instância de uma performatividade de si que se extrapola, vaza e passa para essa questão do cotidiano. Mas eu acho interessante quando você fala que o lugar talvez não seja ali. Eu fico pensando que talvez o melhor lugar, nesse momento você até citou, seja a introdução realmente. A introdução, que é um mapa mais curtinho, essa parte da performatividade de si pode entrar como um elo também, já que eu estou falando de performatividade, de costura, realmente esses elementos podem entrar depois, ou antes, né, na introdução. Mas então eu agradeço muito o seu olhar, Eleonora. Se você tiver algum comentário também. Só vou te dizer que você já está imaginando, né? Você tem uma agilidade, fogo, assim, você já está imaginando, já está fazendo, refazendo, é imparável, né? Por isso que você tem esse fôlego para mover esse mundão que você moveu nessa última década, assim. Dá-lhe fôlego, maravilhoso, isso é incrível, né? E para dizer também que não foi por sorte, não, que as coisas fluíram bem. Foi por causa de você, como é óbvio, tá? Então, meus parabéns, muita luz e muita abertura, muito horizonte, muito arejo, muita luz para você. Muito obrigada por partilhar o trabalho, tá? Eu te agradeço, Eleonora. Muito obrigada. Prazer. Prazer é meu. Respondendo agora as questões que o Gilson colocou, antes de responder, queria agradecer o Gilson por estar presente nessa banca. O Gilson também para além de uma pessoa que eu admiro, enquanto artista, pensador, pessoa, é um amigo, né? Aquela pessoa que a gente cultiva. A gente se conhece há 10 anos aí nesses caminhos. Eu comecei a compreender performance, a fazer performance, tudo junto nesse momento que a gente se uniu, né? Então, aprendi muito com a Tânia, com o Gilson. São pessoas que estão realmente assim numa base do que eu entendo como performance. Então, é um prazer gigantesco assim ter você aqui com esse seu olhar de quem já conhece o projeto também há muito tempo. E agradeço por suas considerações, por comentar. Agradeço por suas palavras emocionantes. Fiquei com vontade de chorar aqui. Um texto tão bonito. Depois eu vou pedir esse texto para mim, hein? Vou emoldurar, vou botar no meu quarto. Essa leitura que você e a Eleonora tiveram de um passado com presente, questão do arcaico, o atual, o virtual, a tecnologia sendo colocada aí também em um diálogo com passado e presente, né? Esse arcaico e esse atual, pensado também pelo arquétipo do navegador. Acho essa leitura muito rica, assim, agradeço a vocês. Mais uma vez falando do QR Code como dispersão, de fato eu vou mudar aí para Monstros do Mar, e enfim, vou passar dessas primeiras considerações para ir diretamente para os pontos. A relação da vitalidade com o trabalho, eu acho muito, muito legal isso que você traz, Gilson, porque a vitalidade não é só um polo, né? Vitalidade, se a gente for pensar numa barra, eu posso ter menos vitalidade ou mais vitalidade, posso pensar também esse menos vitalidade como algo potente, não como algo menor, né? Quando, por exemplo, eu falo da Elizabeth Kubler-Ross, essa questão da finitude, ali tem uma potência muito grande, né? De ação também. Eu tenho uma vontade futura, não sei, pós-doc, não sei qual história, de trabalhar com a finitude de maneira performática, assim, trabalhar com mais propriedade, chegar mais próximo dessa questão. E eu acho que para esse pensamento isso vai nutrir muito, essa questão de pensar a vitalidade
nessa barra com polos, né? E não como algo que tem, não algo que é melhor ou maior do que outro. Realmente pensar a vitalidade nessa articulação para se pensar essa autossuperação, essa política, essa questão da impermanência, da finitude, né? E ligar ao sofrimento, essa vitalidade também. Dar essas dimensões todas do envelhecimento, das problemáticas, né? Porque fala-se muito dessa vitalidade durante os textos, né? Os elementos textuais, como esse lugar de descoberta, mas a descoberta pode vir também de uma outra forma. E juntando essa questão da luz e sombra, que é abordada no teatro performativo, Memórias Performadas, esse mapa, acho que pode se enriquecer essa questão da vitalidade nesse ponto, conforme você disse, que é esse lugar mesmo da luz e da sombra, para ser ampliado nessa questão da vitalidade. Acho lindo quando você fala dessa relação com a Tânia também, só comentar isso, porque realmente é uma parceria muito, muito potente. Só agradeço todos os dias por esses caminhos. Essa questão da deseducação também, dessa indisciplina, né? Performance não só como disciplina, mas indisciplina no sentido de que ela não se fecha, né? E que ela também deseduca. Ela traz essa liberdade dessa opressão, talvez, né? Que pode ser vivida de diversos modos. Eu falo no mapa sobre opressão e sobre educação como liberdade, e a opressão não somente colocada como uma forma política, né? Mas também opressões projetadas de subjetividade, de como as pessoas acolhem também os estereótipos, as coisas que vêm de forma negativa, né? Então, acho muito legal esse olhar para essa questão da deseducação. Acho bom realmente pensar a performancian, pensar nesse conceito como um conceito operacional, dar mais destaque a ele. Realmente ele fica muito ali num cantinho. Eu acho que isso também por uma certa insegurança, já que eu estou lançando ali uma ideia através de um conceito, talvez tenha surgido de forma mais tímida, mas eu acho que é um bom lugar para se investir ali energia no texto, para entender, inclusive, esse lugar maior do idoso na sociedade, como essa performanciã ela se dá, né? O que ela gera, o que ela gere ali, enquanto termo. Essa questão que você trouxe da diversão, do aprendizado pela diversão, da performance pela diversão, eu toco levemente, eu não queria abrir muito esse aspecto, mas o Vitor Ventosa, quando ele fala de animação sociocultural, inclusive é um modelo muito utilizado pelo SESC, né, em todas as suas manifestações, não só artísticas, mas quando se pensa em esporte, outras formas de educar informalmente, é muito falado sobre o lazer, porque o lazer é diferente da diversão e do entretenimento, no sentido de que o lazer ele não é somente um ócio, ele é um lugar de descobertas, é um lugar de experiência também. Então, esse lazer, ele pega essa dimensão da diversão e também atribui a ele essa dimensão educativa, educacional. Você também tocou no mesmo ponto que a Eleonora, então vou aproveitar também para comentar, por mais que eu já tenha falado, nessa questão da participação, que eu acho realmente muito importante vencer essas dicotomias, esses lugares de balança no texto, para integrar as visões, né? Então, eu falo muito dessa escala de participação ali que o Elgueira vai estar pensando, de participação nominal, dirigida, criativa, colaborativa, e coloco esse momento realmente como algo que pode estar acima, né, de outros tipos de participação, né? E a participação nominal, ela pode ser muito ativa, como a Eleonora falou também, essa questão da interpretação, a gente não pode perder esse lugar. E realmente ali eu caio um pouco nesse sentido de uma participação que pode ser mais
interessante, pode ser mais importante para esse cenário da arte contemporânea, já que traz questões caras aí de interstício, de interação. Então, é um ponto aí super importante para se pensar. Eu não sei se eu respondi exatamente todas as questões, mas agradeço. Aí são questões para, depois com a Tânia, a gente fazer uma reunião online aí de horas para a gente pensar e produzir esse texto, porque o que eu mais quero, já estava ansioso por esse momento de partilha de vocês para já pensar nesse maquinário, já pensar nessas peças, realocar, colocar uma coisa para lá, outra para cá, tirar. Eu já tô nessa ansiedade de querer dar forma final a essas travessias aí. Eu precisava realmente dessa visão de outros navegantes para saber se as rotas estavam indo para o lugar certo ou se estavam levando vocês para outros rumos. Então, muita gratidão. Só um comentário. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Essa ideia do sofrimento, talvez tenha que pegar. Tem eu estava lembrando de um texto é um comentador do Nietzsche, que depois eu posso te passar o nome, tá? Mas o nome do livro é um livro, não sei quando foi escrito, mas ele chama-se Vida e Afetividade em Nietzsche. Né? Ele comenta, né, exatamente essa dinâmica da afetividade, o que é vida, o que é afeto, né? Porque senão fica um termo vazio, e ele fala que exatamente do modo do sofrimento está ligado, exatamente, não é uma... É diferente de dor, né? Não é questão de dor, é apenas a dimensão onde a vida se autorrefletindo, né? Quando você olha para si mesmo com mais intensidade, esse sentir a si é um modo de afeto que é sofrimento para ele, tá? Então, não tem a ver necessariamente com paixões que nos tragam assim uma coisa localizada. Estou sofrendo por causa disso. Ele está dizendo que a dimensão da vida é sofrimento. Então, acho que esse é um ponto que é interessante, talvez, pensar, tá? Então, mas isso, enfim, é uma questão um pouco... Quando eu estava falando, era mais ou menos nessa ótica, de talvez não trabalhar com com essas dicotomias, né? De uma visão, mais pensar que esse modo da vida, sentir a si, como você faz quando você coloca as pessoas no trabalho da performance, esse modo de você sentir a si, já é em si mesmo, segundo essa leitura, uma forma de sofrer a si. E sofrer é intensificar a vida. Tá? Então, esse ponto talvez possa colocar, talvez como para nortear a leitura, não sei, ou para acrescentar, não nortear, já está com norte suficiente, mas mais para acrescentar. Tá? Muito Outra coisa que eu obrigada. destacar, que eu esqueci de falar, que é super importante, sabe? Que acho que é uma coisa que a gente busca também vou terminar rapidinho. Lá no nosso programa da ECO, no PPGS da ECO, é que o trabalho da escrita, o trabalho artístico criativo foi o motor da escrita. Eu acho que essa não dissociação da atividade criativa com a atividade da reflexão é fundamental para o pensamento sobre as artes atualmente. Então, e você faz isso super bem. Então, era mais um ponto que estava aqui anotado, que eu tinha que destacar. Eu não destaquei, mas falando agora. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pela essa banca incrível, por esse trabalho incrível. Deixa eu desligar meu microfone agora. Obrigado, Gilson. Obrigada, Gilson. Obrigada, Eleonora. O Marcelo estava ali falando do leonino, né, com ascendente em Capricórnio. Então, quando leonino orienta leonino, não existe isso, menos é mais. Porque para o leonino, mais é mais, gente. O que é isso? Que menos é mais. Então, a gente super agradece, porque é uma maneira de ser muito idiosincrática, que é bom ter um outro olhar sobre a questão da inclusão do sofrimento, sobre a questão em tudo isso que vocês colocaram, fundamental, porque são pontos que a gente realmente não tinha visto, e é muito, muito bom poder ter esse outro olhar nessa elaboração, já agora pensando já numa publicação, um texto final, enfim. Então, eu ia sugerir agora, são 11h35, vocês querem 10 ou 15 minutos, pessoal da banca? 10, Marina, 10, Gilson, 5, Eleonora, Nara, 10, Marcelo? Ah, não, Eleonora estava com a mão escondida, 10 também, Marcelo? O que vocês decidirem. Podemos voltar 15 para meio-dia, então? Só uma É isso, né? Dá 10 minutos.
Tânia, só uma correção, porque eu não sei se o seu relógio está um pouco adiantado. Aqui são 11h40 já. Eu não sei se nos Tá. também. É 11h40, então podemos voltar 10 para 10 para meio-dia. 10 para meio-dia. Só ia sugerir da gente não sair da sala, da gente desligar quer dizer, da sala virtual, da gente desligar o microfone e a câmera, fazer nossas coisas, mas não fazer todo o processo de se relogar de novo, Ok. porque senão a gente perde tempo, tá? Então, até já.